Está iniciando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast, o podcast que mostra que sucesso é ter um resultado feliz. E eu, Sabrina Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, temos o enorme prazer de receber a Júlia. A Júlia, que é uma pessoa incrível, ela é extremamente dedicada em tudo que faz, uma pessoa organizada e aquela pessoa que você pode falar pau para toda obra, porque se ela falar eu vou, ela realmente vai. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Júlia. E para a gente começar, primeiro gostaria de agradecer por você disponibilizar o seu tempo e vir aqui conversar com a gente. E gostaria de saber de você, quando você deita a cabeça no travesseiro depois de um dia cansativo, o que você pensa que garante que você teve um dia de sucesso? Nossa, complicada. O que é sucesso? Que eu tô tranquila comigo mesma, que eu tentei as coisas, eu acho que a gente parte daí, né? Então vamos fazer a sua pergunta. O que é sucesso para você? Bom, eu acho que é quando a gente consegue fazer o que a gente gosta e conseguir viver com isso. Às vezes a gente fica preso, né? Não consegue, mas se a gente tá conseguindo, estamos tentando, pelo menos. Hoje você faz o que você gosta? Eu acho que sim. Tô tentando me descobrir, ver se é isso que eu gosto mesmo, né? E se eu não gostar, a gente tenta de novo. Mas até o momento, sim, estou gostando. E atualmente, o que você tem feito, Júlia? Atualmente eu dou aula de ciências para o ensino fundamental. Trabalho Sensacional. com crianças do sexto, sétimo e oitavo ano, no estado de Goiás. Você é daí mesmo? Não, eu sou de Santos, da Baixada, no E o que estado de te São fez ir para Paulo. tão longe? Oportunidades. A gente agarra quando surge, né? Então, tava na hora de uma mudança um pouco significativa na vida, que eu passei o tempo todo em Santos, e aí eu fui tentar. Quantos meses você tá lá? Deu 4 meses, fui em março pra lá. E o que você mais aprendeu nesses 4 meses que passaram? Nossa, eu acho que é você conviver com muitas pessoas diferentes, né? Num lugar diferente e se adaptar. Eu sempre estive na minha zona de conforto em Santos e você mudar para um estado, cidade nova, trabalho novo, é totalmente se adaptar e aprender com as pessoas que você tá junto. Essa mudança de cultura é quase um baque, né? O Brasil é tão grande que quando a gente chega em outro estado, principalmente para morar, não só quanto viagem, é surreal. Eu morei um tempo em Curitiba também, tinha morado a minha vida toda em Santos, e quando eu cheguei lá, as pessoas falavam diferente, viviam de forma diferente. Como foi para você essa troca de cultura? Qual foi a coisa mais diferente que aconteceu para você quando chegou em Goiás? Eu fui achando que nossa, o pessoal vai ter muito sotaque, nem foi isso, assim, o primeiro baque. Eu acho que foi chegar, eu vim de uma cidade que tem praia, né, então, a vida inteira acostumada com praia, e eu chego lá, é uma cidade enorme, né, que tô perto de Brasília, em Lusiânia, e ela é uma cidade grande, só que a maior parte dela é fazenda, é roça. Então, as pessoas, quando eu chego lá, a maioria fala assim, não, no fim de semana eu vou pra roça, vou pra fazenda. Então, as pessoas têm muito essa cultura de ter uma fazenda na região, né? E, gente, eu nunca fui numa fazenda. Então, eu tô esperando o meu convite pra visitar uma, né? Quando a pandemia permitir. Pessoal, convidei ela para ir numa fazenda, porque de fato, você chega em Santos, tem prédio, prédio, prédio. Já é difícil achar alguém que tem uma casa que não, vem para minha casa assar uma carne, alguma coisa, né? E aí você chega numa cidade que é super comum, vou pra fazenda. E aí, o que você faz numa fazenda, né? Não sei, vou descobrir e ela tá esperando o convite. O que tem na fazenda? Também não sei. Eu espero muitos pés de frutas. Uma professora da escola já me trouxe um saco de tangerina. E aí, comi tangerina a semana inteira, então eu estou esperando ela estar fazendo para comer fruta do pé. Muito bom. Júlia, você falou que está dando aula para o ensino fundamental. E como que é esse contato com crianças? O que você aprendeu? Você já tinha tido contato antes, né, com uma turma tão pequena? O que foi aí? Qual foi o maior aprendizado? Antes eu nunca tinha tido contato com crianças, né, para dar aula. Eu tive contato anteriormente com jovens adultos, né, no que eu dei aula para cursinho popular junto com a Sabrina.
E tive contato ali a partir dos 17 anos até sem fim as idades. A gente teve gente que mais de 60 anos no cursinho. E aí chegar numa sala não, né? Porque a gente tava virtual. Com criança como minha linguagem tá sendo acessível para eles ou não, porque falar com uma pessoa de 20 anos é totalmente falar de uma criança de 12. Então, sempre prestando atenção como eu tô falando com eles, né? Então, e gente, criança é muito curiosa, é muito engraçado, é muito bom o sexto ano. Surgem perguntas que você nem espera às vezes e não tem nem a ver com a aula, mas tá tudo bem. Então é muito divertido. E eles prestam atenção na aula? Porque a gente sabe que nessa idade, a gente já passou por isso, é bem complicado ficar todo mundo sentadinho na cadeira, olhando para a professora falando. E imagino que no virtual, em casa, tendo muito mais distrações, como que é? Elas ficam paradas, ficam em paz, ficam tranquilas? Cada turma tem uma particularidade, mas no geral elas são bem tranquilas assim para assistir a aula, porque a gente não faz as aulas ao vivo, né, durante 40 minutos, 50 minutos direto. Então, uma vez por semana eu entro com eles online para poder fazer mais uma correção de atividade, explicar as coisas. Então já é um momento mais dinâmico que eles têm muito essa liberdade para poder conversar. Então, a aula inteira, às vezes a gente fica até 40, 50 minutos no Meet, mas eles têm mais essa liberdade para poder falar bastante, então a gente vai junto. E aí o presencial ainda não sei, né? Eu fiquei acho que 10, 14 dias com presencial e foi só 4 alunos por turma, então eles ainda estavam muito envergonhados. E aí ficaram bem quietinhos de vergonha. No virtual, a turma é grande? Até que é um pouco grande, mas não é todo mundo que tem o acesso para conseguir entrar no online. A maioria dos alunos consegue mais ficar no WhatsApp, né? Então eles recebem os vídeos que a gente grava e eles conseguem assistir o vídeo, mas entrar no Google Meet, no Zoom, que seja, aí já não conseguem sair do aplicativo. Então, tem turma que eu fico com 10, 15 alunos de 35. É um número bom até. Júlia, você falou que entrou agora, né, esses 4 meses, e aí possivelmente a escola que você estava já tinha, né, sofrido uma série de adaptações no ano de 2020. Você, mesmo assim, sentiu que teve uma certa dificuldade, né, que ninguém ainda estava, de certa forma, tipo, às vezes precisando de um auxílio que você poderia dar ou não? Eu acho que a gente, eu, né, cheguei num momento em que muitas coisas já foram tentadas, né? Já estavam aí há mais de um ano tentando coisas, tentando entender a situação, como lidar. Mas eu acho que sempre tem alguma coisinha que a gente pode prestar mais atenção ou repensar uma maneira de organizar, ou às vezes a gente tenta e vê que não dá certo também. A gente, eu e meu colega na escola, a gente até tentou fazer com que eles preenchessem meio que um checklist, né? Uma lista assim, consegui fazer a lição do dia e ir preenchendo para eles conseguirem se organizar. A gente achou que essa é uma boa ideia. A gente tentou, mas não deu certo. Então, eu acho que sempre existe um espaço para tentar inovar ou trazer alguma coisa, mas às vezes não dá certo. Mas tá tudo bem. E dificulta bastante, né? Porque pessoalmente você consegue analisar o perfil de cada aluno, consegue conversar, interpretar a forma como ele está falando e participando e mudar a abordagem. Já a distância complica bastante, né? Sim, com certeza. No presencial, você conseguiria saber ali qual é a melhor maneira para você lidar com aquele aluno? Será que ele realmente consegue acompanhar um papel no caderno dele? Às vezes não, mas no online a gente demora ainda para ter essa resposta, né? Se numa semana eu proponho, só vou saber na outra semana. Então, são muitos desafios, isso é. Sim. O ensino público no país, assim, se for analisar a média, é bem sucateado, né? Aqui em Santos, sempre estudei em escola pública, tive sorte de pegar boas escolas, mas ainda assim era sucateado. Vivia com aula vaga, não tinha, às vezes, material para todo mundo. E quando chega no virtual, você sentiu muito ainda mais esse sucateamento do ensino para essas crianças que são da rede pública? Eu acho que a gente sente, porque justamente nem todo mundo tem o acesso, mas a escola tenta sempre
auxiliar da melhor forma possível, né? Então, quem não tem esse acesso sempre tem a possibilidade de ir na escola buscar o material, mas a gente sente, não tem como, né? Porque estamos ali online enviando vídeo, mas é muito difícil você conseguir analisar o que está sendo efetivo ou não, né? Eu acho que a Sabrina tá na graduação ainda, então, assim, o quanto é efetivo assistir uma aula online às vezes, né? É muito difícil. Então, vira e mexe, a gente tem que se pôr nesse papel. Pera, será que tá rolando aqui o que eu tô fazendo ou não? E aí, estamos tentando descobrir. Muito recente. Ainda mais Ju- para criança, né? Ainda Que mais pra criança. já é tão difícil elas terem interesse em aprender o que é ensinado na escola, porque a gente sabe que a forma como nos é passado é você tem que ir para a escola para tirar nota, e não, tipo, você tem que ir para a escola para aprender determinada coisa. Então, geralmente, esse desinteresse acaba aumentando bastante. Você sente que, querendo ou não, por mais que seja pouco, as crianças têm tido um avanço no ensino delas? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, 100%, não, a gente não consegue o 100% nem Nem presencial. presencial, né? É, mas eu acho que elas conseguem sim acompanhar algumas coisas, entender alguns conceitos. Ainda mais que eu tô em ciências, então assim, você sempre consegue puxar um lado bem de curiosidade deles, É né? verdade. Então, alguma coisinha ali ficou. Provavelmente vamos ter que trabalhar de novo no presencial, provavelmente, mas eu acho que elas conseguem sim captar algumas coisas. E sente que as crianças estão ansiosas para voltar para o presencial? Muito, muito, demais. As últimas mensagens que eu recebi antes das férias foram: a gente volta presencial em agosto? E eu falei, gente, eu não sei, depende da Secretaria da Saúde. Falei, não tenho como afirmar isso, né? Mas elas perguntam sempre, o tempo todo. E você, tá ansiosa pro retorno? A gente fica ansioso, mas fica com medo ao mesmo tempo, né? Eu tomei a primeira dose da vacina, felizmente. Ainda a minha segunda dose é só em setembro. Mas a gente fica com medo, né? Porque ficar numa sala com 35 alunos não dá. E como é que vai ser o trabalho numa sala com 30% disso? Como é que vai ser online? Então, a gente fica ansioso, mas com muito receio ao mesmo tempo. Qual o maior prazer de trabalhar com crianças? Eu fico, assim, às vezes comparando com o cursinho, né? Mas eu acho que o maior prazer quando você dá aula realmente é você conseguir despertar essa curiosidade em alguém. E isso levar a algum conhecimento, né? A alguma coisa. Só de despertar a curiosidade. E criança é muito fácil. Eu acho que é o maior prazer. Nossa, esse negócio é uma das coisas que eu mais sinto falta, porque quando você tá dando aula, e aí você consegue prender a atenção de um modo que a pessoa tá lá, tipo, e você vê o brilho nos olhos, sabe? Aquilo vai dando uma energia, vai enchendo você e fala, meu Deus, você sai de lá, mesmo que você não soubesse, dominasse, sei lá, 60% da matéria, tava lá ensinando algo, mas o olhar, o brilho no olho de interesse é sensacional. É incrível. Júlia, da fazenda para a praia de novo. Como está sendo lidar com a saudade do mar? Se é que você sente a saudade do mar. Nossa, eu sinto saudade demais. Na graduação, eu fiz a graduação e fiz o mestrado e eu trabalhei com praia e mar, né? Então, sinto muito. Sinto muita saudade. Saudade de ir para as praias para poder ver as coisas, fazer o meu trabalho. E eu acho que eu volto para cá. É muito interessante conhecer um outro lado do país, uma outra região, né? Fui pro Centro-Oeste, é muito diferente, né? A gente tá aqui no Sudeste, mas eu acho que eu vou acabar voltando pro mar, né? Acabo me puxando. E agora eu tô em Santos, né? É sempre bom pra poder dar uma recuperada na saudade, mas ainda tô aprendendo a lidar com esse sentimento e entendendo ele. Você se imaginava dando aula para criança? Era algo que estava planejado de alguma forma? Não, não, eu nunca planejei dar aula na minha vida. Começa por aí. Nunca, eu falava quando eu era mais nova, nunca, jamais eu vou dar aula, nunca. E aí hoje estamos aqui. E aí nesse caminho aconteceram várias coisas que me levaram a dar aula. E uma delas foi o cursinho, né? Mas quando eu fui pro mestrado, eu realmente queria continuar para aula em universidade. Só que
na hora de ir pro doutorado, né, que eu acabei o mestrado, eu falei, não, vou dar uma pausa aqui, vou rever o que eu quero, e vou atrás também dessa licenciatura, porque, né, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa parte pedagógica e às vezes a gente sente falta disso até mesmo enquanto aluno na graduação. Então, Saúde. então eu não imaginava, mas tá sendo um processo muito, muito interessante. Interessante você trazer esse ponto que até na graduação a gente sente falta dessa questão pedagógica, né? Que é realmente uma janela muito grande, que assim, a gente pode ter professores incríveis e que são incríveis na área deles, mas na hora de passar o tanto que sabem, às vezes pecam, né? Então, você tentar fazer a diferença mostra ainda mais o porquê você é uma convidada, porquê você é uma pessoa de sucesso, porque é enxergar onde tem pequenos buracos e falar, não, eu posso melhorar aqui, quero agir diferente, sofri com isso e quero agir diferente. Obrigada. A gente segue tentando, né? Eu dei essa pausa, não fui pro doutorado, ainda continuo com isso em mente, mas, sendo sincera, é meio difícil ficar com isso na cabeça nos cenários que a gente vive, né? Mas planos para daqui a 1 ano, talvez, vamos ver. Mas aí eu fui. Agora eu comecei uma especialização em educação e comecei agora, faz 15 dias. Mas tá sendo bem interessante também. Vamos. Amanhã eu tenho aula. Então você planeja continuar dando aula de alguma forma? Planejo. Eu só não sei ainda se eu pretendo ficar na Para educação criança? básica ou se eu realmente vou buscar isso Ah, na educação superior. pelo menos a gente sabe que você não vai ser aquela professora que só fica lendo slide. Não, nunca. Nossa, a pior coisa era pegar trânsito, dia chuvoso, chegar na faculdade e o professor ler slide. Nossa, Vai queria lá. morrer. Leu 80 slides. Não, não dá. Qual era o assunto do seu mestrado? Eu trabalhei com ecologia de praias. Então eu tentei entender como uma comunidade, ou seja, organismos, respondiam ao ambiente que viviam, né? Como que aquilo limitava ou não o crescimento deles nos diferentes tipos de praias que tem. Aí tentei entender. Entendi um Júlia, pouco, entendi. você atuou agora, né, na pandemia, com a praia não sendo frequentada por humanos, né? Então, como foi essa participação? Como foi esse entendimento, né, da comunidade respondendo a esse momento que a gente estava? Porque em que outro momento a gente vai ter uma praia vazia, sei lá quantos meses? A gente pegou esse gancho que foi um momento muito único para todo mundo em todas as esferas, né? Mas eu tava como técnica de projeto, né? Estava sendo bolsista ano passado, num projeto de praias. E aí entrou essa questão da pandemia e o meu orientador, né, junto com os outros colegas, estavam discutindo essa questão e pensou, né, por que não também aproveitar e tentar entender como é que uma praia que a gente tem a urbanização tão intensa e o uso tão frequente que nem Santos, né? Que para quem não sabe, gente, Santos das 5 horas da manhã já tem bocha e tamborel rolando na praia e não para até meia-noite. Então é trator o tempo todo, a gente correndo, é carro, é barraca. E aquilo de uma noite pro dia não existia mais. E a gente falou, nossa, como é que será que a fauna vai responder a isso? Então a gente pensou em como mostrar e eu ajudei a conduzir, né? E também ajudei a ir no laboratório, ver. E a gente ainda está tratando esses dados, né? Eu já não sou mais bolsista do projeto, que minha bolsa acabou, acabei me desligando também porque eu fui para Goiás, mas ainda não terminamos essa análise de dados. Aí a gente Mas está com durante o estudo empírico lá, foi possível notar alguma diferença nesse período pré e durante a ausência de banhistas? a gente imagina, né, quando começa com essa pergunta, imagina, pô, vai ter diferença. Como não vai ter, né? A gente pensou que iria aumentar talvez a diversidade, ou seja, a quantidade de bichos diferentes, ou talvez só a quantidade de cada bicho. E aí a gente viu que ao longo do tempo, algumas classes de animais podem ter aumentado
a quantidade de espécies diferentes, e outras, na verdade, algumas espécies conseguiram se sobressair melhor e aumentar a quantidade de indivíduos, né, delas. Mas a gente estava terminando, eu terminei a classificação mais assim, só um grupo assim, tipo Siri, essas coisas. E aí depois que a gente ia passar esse pente fino para ver a quantidade de bicho de cada espécie para poder fazer as comparações, né, entre o pré-pandemia e o durante a pandemia. Porque a gente tem bastante dado aqui da região de Santos, né, que eu trabalhei com isso no meu TCC, alguns outros colegas também. Então, ainda vamos pensar como também comparar com esses dados que são anteriores e não seguiram também o mesmo padrão de amostragem, né, para poder fazer uma discussão legal. Show. Além dos estudos, né, ciência, da aula, etc., você tem algum tipo de atividade que você fala, não, vou distrair minha cabeça aqui, né, agora principalmente que está fora do mar, longe do mar, é algo que você esfrie sua cabeça? Olha, agora no meu tempo livre, eu sempre fui uma pessoa de ler muito. Desde criança, eu sempre li muito. Aí quando eu entrei na faculdade, a gente acaba sendo esmagado, né, pelo conteúdo, pela dificuldade que a gente tem, e eu larguei isso de mão, assim, eu realmente teve ano que eu não li um livro. Se não fosse um artigo para a faculdade, eu não fazia uma leitura. Mas aí agora eu voltei com esse hábito de ler. Então, eu chego em casa do trabalho, tomo meu banho, relaxo, aí eu leio um pouco, depois eu vou fazer minhas coisas. E tô tentando voltar com esse hábito, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Mas aí no fim de semana eu também gosto de cozinhar alguma coisa, então eu sempre tenho um bolo em casa acontecendo. Meus cachorros querem participar, mas não param de latir. Quando criança, não sei se você vai lembrar, mas o que te atraía na leitura? Nossa, eu não vou lembrar de falar, porque eu mudei pra Santos quando eu tinha uns 6 anos. Mas em São Paulo, que eu sou original de São Paulo, tanto minha mãe quanto minha família sempre me estimularam muito para leitura. Então a minha madrinha também sempre me estimulou muito. Eu lembro que ela tinha um mapa mundi que eu ficava folheando assim, e era incrível aquilo. E eu sei que foi muito natural para mim desde sempre, e eu gostava de saber as histórias. E acho que isso fica até hoje comigo, assim. Eu gosto muito de saber as histórias, e eu tenho muita curiosidade por elas. E eu tenho muita curiosidade para saber como elas acabam. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de spoilers. E eu sou a pessoa que lê a última página do livro, se possível. Antes de ler o começo dele. Então, eu acho que foi muito essa curiosidade de saber a história. E você acha que isso de alguma forma te ajudou a estudar? Acho que um pouco. Acho que, pra mim, né, eu, enquanto Júlia, né, enquanto estudante, sempre fui uma pessoa que gostava muito de pegar o livro pra ler. Eu sei que tem gente que não consegue, mas eu sempre gostei do papel, da caneta e resumo. Então, eu acho que isso estimulou muito também a forma como eu estudo, né? Acho que direcionou bem pra realmente. Eu era uma das pessoas que pegava aqueles livros grandes da faculdade e fazia o resumo do capítulo, porque funcionava muito bem pra mim. Mas não é todo mundo que gosta também, né? Cada um tem o seu jeitinho. Entender essas diferenças também até ajuda na atuação na sala de aula, né? Falar, Com não, certeza. tal aluno vai ver um slide mais bonitinho, eu vou me portar dessa maneira. Não, tem muito aluno que, hoje em dia, ainda mais, né? A gente tá aí há 1 ano e meio de pandemia e a informação é muito fácil hoje em dia, né? Então, fazer com que as pessoas leiam uma frase ou leiam um capítulo é algo mais difícil, né? A gente tem que. Até pra mim, gente, eu vou assistir um vídeo, eu quero que o vídeo tenha 3 minutos, se possível, mas que isso eu não quero. Então, se eu tô assim, imagina, gente, as crianças, né? Imagina uma criança do 6º ano que tem 12 anos. Fez o 5º ano online. É muito difícil, né? Então, são hábitos que a gente vai repensar muito ao longo desse tempo. Tem uma cena que me marca bastante na faculdade, que foi uma matéria, assim, a turma toda, o pessoal estava travado para se formar, porque tinha pegado DP em uma matéria específica. E aí o professor chegou lá com os livros e falou, olha, não vou dar a mesma aula, então a gente vai passar aqui os próximos 4 meses do semestre lendo.
Então todo mundo chegava lá, lia e discutia. E foi interessante, né, ter feito a matéria de um jeito e depois ter feito dessa forma, porque com a discussão, a leitura, fica um estudo mais ativo, né? Então, sentar, eu particularmente, quando eu sento para assistir uma aula, eu vou prestar atenção em mil e uma coisas e não na aula, não dá. Dependendo ainda do professor, não tem como. Então, você incentivar que a pessoa consiga ler, né? Por mais que a gente acelere o áudio do WhatsApp 2.0, o vídeo do YouTube, que o vídeo tenha 3 minutos, é importante que a gente reserve um momento do nosso dia para concentrar, né? Com certeza. E até é engraçado, porque assim, quando você está dando aula no cursinho, é muito mais fácil você propor um momento de discussão com os alunos, né? Eles já têm uma maturidade maior. E como é que eu faço isso com alunos menores, né? Então, eu gosto muito desse momento em sala, porque eu acho que a discussão é quando a gente consegue parar para refletir sobre o que está aprendendo, né? Eu, na aula da pós, na semana passada, a gente teve que falar sobre um texto que a gente leu, e eu falei, a minha impressão do texto, eu falei, gente, eu aqui às vezes me sinto totalmente um peixinho muito pequeno, porque não tenho uma bagagem que nem vocês, mas tá aqui na discussão eu acho que tá sendo muito efetivo para poder entender e compreender o cenário, né? Então, na graduação às vezes a gente não percebe isso, a gente não dá valor para esses momentos que os professores separam para poder levar a gente a essas discussões, mas elas são muito importantes. Eu acho que quando a gente coloca o aluno como centro, é o momento de você aproveitar e extrair o melhor dele, ainda que ele não consiga perceber isso. Demora um pouco até adquirir essa maturidade, né? Nossa, total. Quando a gente começa a entender que dessa forma fixa de uma maneira melhor, não sei se dá para colocar como melhor, mas fixa bastante, enfim, torna mais interessante, aí a gente leva um tempinho até conseguir enxergar dessa maneira. Até chegar nisso, a gente só acha que o professor está enchendo o saco. Nossa, sim, eu lembro que na faculdade, às vezes, a gente tinha alguma matéria que. Tinham professores que faziam isso mais frequentemente. A gente não. Pra que eu vou ler em casa? Pra que eu vou, sabe? Na aula eu vou estar lá. A gente não dava esse valor. Mas a gente tem que abrir um pouquinho o olho, né? Abrir um pouco a mente e aceitar que existem maneiras diferentes do conteúdo, né? A gente tá acostumado lá o tempo todo com escreve na lousa ou passa o slide, mas existem várias maneiras de ensinar, né? E educar. Então, a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Sim. Até uma análise, né? Qual é a forma que eu aprendo, né? Porque tem gente que super se dá bem com o professor lendo slide e live, e aí ok, sabe? Mas eu falo, se eu tivesse que escolher uma graduação, de novo, eu iria pro método, né, baseado em problema, um PBL ali, porque, sério, é o método que eu mais aprendo. Então, seria muito mais efetivo esses anos, né, do que simplesmente eu adorava chegar em casa para estudar, sabe? Porque ir para a faculdade mesmo não era. Não conseguia, gente. Não Eu ia lá acompanha. comer uma coxinha. Ia lá no RU. Com certeza, tipo, como que eu aprendo? Acho que essa questão a gente tem que ser discutida desde cedo. Porque cada um é cada um. Cada pessoa tem uma maneira melhor de identificar, de gravar. Ainda que existam métodos que sejam mais eficazes que outros, cada um tem uma preferência. E a gente não é levado a pensar sobre como a gente prefere. A gente é levado a acreditar que a maneira de escrever na lousa e copiar no caderno tá certa. Mas Isso é desde sempre. terrível, né? Principalmente, assim, eu também estudei escola pública, e aí tinha aula vaga, mas ia ter um professor, sei lá, tinha aula vaga às 7, a primeira aula do dia era vaga. Só que a última aula o professor estava. Aí o que você era levado a fazer? Não, o professor faltou, então você pega o livro e tem que copiar o livro, sabe? E isso, no método de estudo, tipo, até hoje, se eu sento para estudar, não tenho um papel, uma caneta e um copio, sei lá, uma frase de alguma coisa, parece que eu não fixo nada, velho. Parece que eu li, não tem como. Então, você é conduzido a coisas que também não são eficazes, sabe? Não tem jeito. Então, reavaliar, entender, matutar, falar, não, eu estudo hoje eu tenho meu método de estudo, então eu faria tudo diferente. Mas precisa de tempo até atingir essa maturidade, né? Precisa olhar, um olhar singelo para si, falar, não, eu não estou errado não, eu só preciso me habituar aqui como que eu estudo.
A gente é ensinado a tirar nota, né? Eu aprendi que nota não era sinônimo de aprendizado quando eu cheguei na faculdade e não tinha nenhum dos dois. Nem nota e nem aprendizado. Aí eu, não, tenho que rever esses conceitos. Aí eu aprendi a estudar, aprendi a olhar para o livro, a entender os problemas, aí tentar resolver o problema com o conteúdo que o livro traz. Aí sim eu comecei a aprender, porque antes eu aprendi a tirar nota. Eu era muito bom em tirar nota, até chegar na Aprendi a faculdade e reproduzir. tirar o primeiro zero. Não, cheguei na faculdade, eu cheguei a fazer a mesma matéria 3 vezes. Então, eu tive que reaprender, aprender. E foi um baque muito grande que eu cheguei na faculdade e falei, pô, eu não sei matemática? Não, eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia fazer uma conta direito de fração. E eu fui aprender direito na faculdade, mas métodos diferentes, né? E eu fiz a matéria 3 vezes, então eventualmente eu aprendi. Eu me vi obrigada, eu falei, eu aprendo, né? Não vai rolar. Mas a gente chega na faculdade e sente muito esse baque. É muito forte. Porque são maneiras diferentes de você lidar. Você estava ali no ensino médio, eu ainda fiz escola técnica, eu acho que é um pouco mais. E eu fiz ensino técnico também, então assim, estava um pouco mais acostumada que outras pessoas. Né? Eu já tinha feito um TCC no técnico, por mais que não seja igual da graduação, mas ainda assim a gente tem um pouco mais de liberdade no técnico e a gente chega na faculdade e ainda assim, toma lá um baque, tropeça um montão, pega umas DPs e acha que é o fim do mundo. E foi o fim do mundo naquele semestre. Depois não foi mais. Mas durante aquele semestre, os outros 3 que eu tive que fazer de novo, foi o fim do mundo. Eu lembro que mexe com a autoestima, né? Demais. Eu lembro do primeiro zero, era uma sexta-feira, aí chegou a nota de cálculo 1, aí chegou a nota de limites, 0. Aí era 9 horas da manhã, quando eu recebi a nota, tinha uma vodka na geladeira. Aí o que eu fiz? Aí eu fui afogar as mágoas na vodka. Era 10 horas da manhã, eu muito louco em casa por causa de um zero. O triste é que levou muito tempo para receber esse baque, né? Se eu recebo esse baque de tirar um zero no ensino médio, pô, eu ia começar a rever meu estudo no ensino médio. Mas não, nem pro vestibular, né? Nem pro Enem eu estava aprendendo a aprender. Eu sabia fazer a prova do Enem, sabia tirar nota suficiente para passar na faculdade, e até pro Enem eu só sabia tirar nota. Aí depois que eu entrei na faculdade que realmente eu fui analisar como que se estuda, como que senta na cadeira e passa 2, 3 horas, 5 na frente de um livro para poder entender um conceito. Não, o pior é quando você fica 3, 4, 5, 6 horas tentando entender o conceito, aí chega na prova, você acha, faz uma lista de 100 exercícios, tá arrasando, chega na prova, sempre tem uma pegadinha, sempre tem alguma coisa de um professor abençoado, feliz, que tá ali, e enfim, as pegadinhas que são cruéis, sabe? E também é algo que eu não entendo, né? Você expõe algo na sala de aula, aí você vai pro livro, tem uma lista enorme, aí você faz a lista. Ok, né? A construção da lista, você vai tentando entender os conceitos, aí chega na prova, também, assim, que era um exercício específico de um conceito específico que estava lá, sabe? Isso anula tudo que eu aprendi. Então, de 100 questões de uma lista, as 98 que eu sei são anuladas pelas 2 que eu não sei, sabe? É meio bizarro isso também. Né? Então, todo o sistema avaliativo é meio complicado. Pelo menos, assim, não que só estou falando isso que eu fui uma aluna ruim. Fui uma aluna ruim mesmo, velho. Sou uma péssima aluna. Mas eu sou uma boa estudante, justamente pelas DPs, justamente por reavaliar. Né? Então, eu falo, como aluna, sou 0, assim, mas como estudante, eu já estou bem contente comigo. Nossa, eu sempre gostei de ser aluna e estudante. Então, sempre foi boa nas duas coisas, mas isso não elimina que eu tenha tido os meus problemas de DPs, reprovar a matéria, tirar 0. Eu lembro que quando eu iniciei a faculdade foi em 2014, foi ano de Copa. E justo a matéria de cálculo era sempre quando tinha jogo do Brasil. Então a gente não tinha aula. Então, assim, se eu já tinha, sei lá, 10 aulas, com os jogos da Copa eu tinha 4 aulas ao todo. E aí, gente, eu sou totalmente contra a prova. A prova não avalia nada. Não avalia, nem na escola, nem na graduação, nem no mestrado. Eu vejo colegas que fazem mestrado e tem que fazer prova. Gente, você tá no mestrado, pra que você tá fazendo prova? Sabe? Você foi lá,
quis ir lá sozinha, estudar mais 2 anos, se aprofundar no assunto, e o professor ainda tem que te testar e fazer você estudar até 3 horas da manhã pra fazer uma prova difícil. Que mundo que a gente tá? Bizarro, Exatamente. essa é novidade. Sim, eu não fiz prova no meu mestrado. Muito obrigada a todos os professores do meu mestrado. Mas eu tenho colegas que fazem. Não, eu não acho que tem que ter, não. Como se assim, a tese, né? Nada fosse prova suficiente, né? Porque, enfim, não dá para entender de fato. A avaliação é constante, né? O aluno, ele se desenvolve do início ao fim. Se ele entrou não sabendo nada, agora ele sabe 2, não é válido? Então a gente tem que refletir sobre isso. Não dá para ficar testando isso com prova, né? Não. Eu mesma, tem muita prova que eu ficava nervosa, não conseguia fazer. Outras que eu ia melhorzinha, mas assim, por exemplo, o Enem. Eu. Não parece, mas assim, o Enem é uma prova que eu acabo antes do tempo. Eu não tenho paciência pra fazer aquele tipo de prova, não vai. Então, assim, eu fico lá esperando meia hora pra me liberarem. E foi assim os Enems que eu fiz. E nunca foi uma prova que eu estudei, porque sabia que eu tinha que fazer vestibular. O que era o vestibular, o que era o Enem? Tinha muita certeza, não. Sabia que eu tinha que fazer. Agora, o que era, eu só sabia que a FUVEST era muito difícil. E aí, nas ETECs a gente tinha ou era isenção total ou era parcial. Eu sei que era super barato se tivesse uma parcial só. E eu falei, eu não vou fazer FUVEST. Eu já não me preparei, não estudei, não consigo fazer o Enem. Pra que eu vou me sujeitar a fazer uma prova tão difícil? Eu não fiz. Eu fiz a Vonesp. Eu lembro que foi também, a gente tinha um desconto bem grande por ser do estado de São Paulo, né? Escola pública. Aí eu fiz. Difícil ainda assim, mas não aguento essas provas enormes. É Até total. essa ideia do que é a faculdade, né? Tipo, eu tinha. Parece bizarro, mas assim, até o segundo, sei lá, primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma ideia vaga do que era uma universidade pública, né? Do que tinha que fazer. Assim, eu sabia que, nossa, pessoas que estudam bastante estão lá. Então é lá que eu quero estar. Mas assim, como eu ia, o que eu fazia, não sei. Tanto que eu falo que a comunicação que, meu, foi um panfleto que mudou a minha vida. Porque foi o último dia de ensino médio que eu vi um panfleto lá de cursinho pré-vestibular gratuito que foi na Unesp. E aí foi aí que eu falei, meu, é esse estágio, é isso que eu quero. E foi sorte, sabe? Foi puramente sorte. Porque a Não, gente precisa, né, trabalhar isso. Porque na escola pública, eu também fiz curso técnico, mas você é incentivado o quê? Não, acabou aqui, acabou. Pra você, acabou, sabe? Dependendo da escola, é isso, acabou. Um já é pai, outro já é mãe, outro já tem que estar no bater. Acabou, não tem mais estudo. Terceiro ano ensino médio, vaza. os nossos caminhos, eles são muito engraçados, né? Eu lembro que eu entrei em escola técnica para ensino médio, então a gente tem que fazer prova para poder entrar na escola técnica. E eu tava no ensino fundamental, que a minha escola ia só até o nono ano, que também era pública. E eu não sabia da existência da possibilidade de um ensino público com prova, ensino médio, ou no Instituto Federal, né, que a gente tem aqui em Cubatão, ou na ETEC. Eu não sabia o que era isso. E aí quem me contou foi uma colega minha, assim, eu me inscrevi no penúltimo dia, fui fazer a prova assim, tô indo. Passei na sorte e fui. E foi a mesma coisa que a faculdade. Passei na sorte e fui. E aí a gente chega na faculdade, nossa, é um mundo à parte. Como é que tem tanta coisa na faculdade e a gente não sabe, né? Como é que existe tanta oportunidade, tantas coisas para serem feitas, mesmo quando a gente tá na graduação, no ensino médio ou no ensino fundamental, e a gente não tem nenhuma noção disso, né? Então, entrei na faculdade, nossa, eu tinha colega no segundo mês da graduação. Tinha acabado de entrar indo fazer a iniciação científica. Eu nem sabia o que era uma iniciação científica. Eu nem sabia que existia um pós da universidade. Como assim? E já tinha gente fazendo. Então, demorei, aprendi, participei de um monte de extensão, fiz monitoria, fiz isso e aquilo. E assim, eu sou muito grata pela Unifesp, porque eu tive muita oportunidade lá dentro. Eu participei de tudo que era possível. Eu fui do centro acadêmico. Eu só não fui da empresa júnior, não conseguiram me conquistar.
mas tentaram me puxar. Essa é a empresa Júnior eu pulei. Mas assim, é um mundo totalmente novo, gente. Como é que a gente não sabe dessas coisas no ensino médio, né? Que é o momento que a gente tem que ir pra universidade. Então, eu acho que também era uma das coisas que me fascinava muito no cursinho, era mostrar essa realidade pra eles, né? Eram alunos de escolas públicas, porque a gente só tinha aluno de escola pública no cursinho, e a gente mostrava a universidade de vocês. Vocês podem estar nesse espaço, vocês podem ir na biblioteca e ficar aqui. Vocês podem participar ativamente das questões políticas que envolvem a faculdade. E aí eles, nossa, depois de 3 meses eles estavam lá, faziam parte da universidade como se fossem qualquer aluno. E era muito legal. E eles não passavam no Enem, né? Não passavam no Enem, mas eles estavam lá de novo no próximo ano. E cada ano que passava era uma turma diferente, alunos passando em outras universidades. A gente viu tanta coisa legal lá. Então E a foi. vivência, né? A vivência da universidade que vale, né? Eu também sou muito grata ao Unifesp porque eu falo, por mais que eu não vá seguir a profissão que eu estou me formando, a ampliação de horizonte, sabe? Ter contato com tanta gente, ter contato com realidades distintas, enfim, toda a vivência fez o que eu sou hoje, sabe? E assim, isso é tão mágico, tão incrível, que, sério, todo mundo tem que ter a oportunidade de viver. Enfim, cada um na sua maneira, mas a universidade é um universo mágico mesmo, quando é construtor, né? A universidade, a sala de aula tem uns parênteses, mas a universidade... A universidade tem os seus 3 pilares, né? A extensão é maravilhosa, a pesquisa e a docência. E aí, às vezes, dá uma falha ali na docência. Mas também eu falo de um lugar de privilégio que eu pude, assim, aproveitar muito a universidade também, porque eu também tive essa oportunidade em casa. Então, cada um da sua maneira possível, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue, porque não tem o tempo pra isso. Então, também é isso, né? Pensar. Exatamente. Não te venderam a empresa júnior tão bem, pelo jeito. Não, não. A empresa júnior já me conquistou bastante e você falar de privilégio é algo que é realmente o que acontece na prática. Na época que eu era diretor na empresa júnior, tinha gente que saía da empresa porque não conseguia dar conta da universidade, trabalhar na empresa júnior e ainda trabalhar fora porque não tinha como sustentar, sabe? Então, as pessoas perdiam um pouco da oportunidade que a própria universidade disponha porque não era uma pessoa privilegiada em outros âmbitos, né? Então, isso é bem triste, porque embora você não, não tenha sido conquistado, a empresa júnior é sensacional, a iniciação científica é sensacional, o próprio centro acadêmico, tem gente que acha que só faz festa, mas não, o centro acadêmico é sensacional, cansei de participar de debate com professores, de construção até esqueço o nome, mas você construir mesmo a grade curricular do curso com eles, debater o que está fazendo sentido e o que não faz, é um mundo lá dentro, fora da sala de aula, né? E quanto mais você conversa com os professores e as outras pessoas, mais você descobre. E nessa questão de privilégio, assim, a universidade tem as políticas de permanência, e muitas vezes não é difundida. E hoje em dia já ela não comporta mais o custo de vida que existe, né? Porque são políticas que o valor de bolsa não é reajustado. Então, como você mantém um valor de R$ 400 há mais de 10 anos numa bolsa? Né? Hoje não Hoje paga nem uma república isso. não paga. Ainda mais em Santos, que é que a gente Exatamente. vive. O que você paga com R$ 400 em Santos? Aqui um quarto, no mínimo, dependendo do lugar, é 500 No reais. centro. Você paga lá no centro da cidade. Exatamente. Então, também tem isso. E aí é um daqueles momentos, né, que a Sabrina estava na faculdade, eu também estava, a gente viu os cortes acontecerem, foi muito corte, e teve muita luta por parte do estudante, então as pessoas olham de fora, ai, tá lá na faculdade, estão dormindo na faculdade, não estão fazendo nada, estão ocupando. Gente, é porque as pessoas não tinham mais dinheiro para viver, porque estavam querendo tirar essa política de permanência, então é um outro mundo que a gente não tem conhecimento nenhum antes. E assim, eu saí e 1 milhão de coisas que eu não sei, com certeza. Isso pensando longe, né? Mas tem coisa básica, por exemplo, papel toalha no banheiro. Tipo, um sabonete líquido. Tipo, Sim, quantas não, eu vezes. vi momentos em que a universidade não tinha papel higiênico. Não, as luzes ficavam apagadas, né, no segundo andar, porque já não tinha mais
quase ninguém na faculdade, só tinha um curso à noite. Então, pra que deixar eles no claro, né? Pagava o andar de cima, porque não tinha. A gente viu, acho que foi em 2016, né, que teve bastante corte, acho que foi 2016. Terceirizado indo embora, de monte. E não ficou ninguém na faculdade, ficou um segurança ou outro, porque tinha que manter, e era isso. Então foram períodos difíceis que a gente viu. Sim, essa época foi bem complicada mesmo. Lá em Curitiba, por exemplo, o pessoal da faxina, a gente até se juntava para poder completar a renda delas, porque mesmo que a universidade não estivesse pagando elas, elas continuavam indo. Então a gente fazia mutirão com o pessoal, vendia rifa, fazia um monte de coisa para tentar manter elas, porque elas ainda estavam lá trabalhando para manter o local que a gente estuda limpo, mesmo elas não sendo pagas. Foi tipo uma época bem triste assim no geral. Sim, eu acho que foi 2016 mesmo. Eu ainda não cheguei a pegar nenhuma greve muito grande. É, quando eu entrei na universidade, né, eu entrei na Unifesp em Santos, em Santos é a única pública, em Santos é a única pública, né? A gente tem outra pública que é a Unesp em São Vicente, que é quase a mesma cidade, mas não é a mesma ainda. Aqui em Santos tem a USP também, de petróleo. É verdade, a USP tem. Esqueci da USP. Eu conheço a USP, Detalhe, tem o detalhe. cursinho. Não, tem o cursinho da USP, eu já fui lá dar aula e eu esqueci dele. Não, é verdade, alô, os meus amigos da USP. Mas. Não, eu sabia que existia uma faculdade pública lá na Ponta da Praia, passava em frente ao prédio Laranjinha. Sabia que ele existia. Sabia que teve aquela greve, acho que foi em 2012, né? Que foi uma greve super longa. E aí a gente chegou com esse fantasma da greve, né? Em 2014 eu cheguei. No semestre tá todo errado. Ficaram lá meses parados pra não fazer nada, bando de vagabundo. A gente chegou todo com esse fantasma, né? E aí chega em 2016, que foi um ano que eu acho que foi o mais crítico, que foi quando teve a ocupação. E foi as questões de bolsa e a de permanência. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Por que isso aconteceu? A gente no dia a dia não sabe. Teve greve, legal. Teve greve, não estão fazendo nada. Não é nem a É. questão do legal, né? Quantas vezes, né? Só por ter estudantes da Universidade Federal de São Paulo no Facebook, veio mensagem assim: é bando de vagabundo, não faz nada, tá tendo greve. Só que esquece que tem greve, para um pouco, depois você tem aula em janeiro. Né? Eu mesmo entrei 5 de maio na faculdade porque estava colocando o calendário em dia, né? Então, quando eu ingressei, estava isso. E eu tive aula em janeiro, sabe? Aula em janeiro com um ventilador. Enfim, parecia que eu tinha voltado para a escola, assim, de tantos problemas estruturais que tinha. E é isso, entender a particularidade, né? Porque a próprio Santos, né? Santos gira, assim, tem cidades que giram em torno das universidades instaladas, por exemplo, São Carlos, né? Para tudo. E assim, para grande parte da cidade depende ali, né? Até o pessoal reclama das festas universitárias, mas gera uma economia na cidade. Curitiba, acredito que seja assim, a UFPR tem a grande relevância. E Santos não. Santos, as universidades públicas parece que são escondidas. Então tem a FATEC, tem a USP, tem a Unifesp. E a gente conhece todas as universidades particulares, né? Mas as públicas parece que, assim, tanto que a gente frequentando, quantas pessoas são de Santos, né, na universidade? São pouquíssimas, porque não é difundido, então os moradores não sabem. Eu saí de Santos para estudar engenharia ambiental em Curitiba, porque eu nem sabia que tinha uma Universidade Federal em Santos que eu poderia estudar engenharia ambiental. Eu fui descobrir que tinha estando lá e foi quando eu voltei para Santos para estudar aqui. Mas, tipo, nasci, cresci aqui e não fazia ideia que eu poderia ter estudado aqui desde o início. Nossa, tem muito disso. Você falou da FATEC. Gente, eu esqueci da FATEC. A FATEC dividiu o terreno com a ETEC que eu estudava. A gente tinha aula de educação física na FATEC. E eu aqui É de sempre Santos vivendo. mesmo? Sim, eu estudei no Aristóteles. E a FATEC era Aristóteles, FATEC e Escolástica Rosa, mesmo terreno. Esqueci da FATEC, gente. Mas sim, a gente tem. E às vezes parece que é um mundo à parte que a gente não pertence. E tipo, tá, tem uma universidade pública, mas eu vou ali nas outras particulares que existem aqui, que é mais fácil, mais certo. Né? E realmente, gente, não tem quase ninguém de Santos que faz a própria faculdade tem aqui. Né? Em Curitiba também tem a UFPR, mas tem a UTF também.
Eu nem sabia que tinha UTF, eu fui saber porque minha amiga foi fazer UTF em Paraná, então aí a gente descobre que também existem, né? E a gente tem o Instituto Federal em Cubatão, também, nossa, pra mim só tinha ensino médio, e eu lembro que eu não queria fazer ele porque eu não queria ter que ir cedo pra Cubatão. Pegar a van, falei, gente, não, pra quê? Vou fazer aqui, vou continuar no ensino médio do estado. Aí eu descobri o Aristóteles, né? Mas a gente não sabe. Esses dias eu voltei agora pra Santos, peguei avião, né? Então eu desci em São Paulo. E aí vi parte da minha família lá. E a minha tia perguntou, né? Porque a minha prima tá nessa época de ingressar no ensino médio. Ela tem 14, né? Vai agora pro ensino médio. E a minha tia tava tentando entender qual era a diferença entre o Instituto Federal, as ETECs, e o que era o ensino técnico, como é que ingressava. E aí eu fui explicar pra ela. E eu falei, não, me manda uma mensagem, fala pra ela vir conversar comigo depois, né? Porque é tanta coisa que você tem pra falar que não dá. Mas assim, tem eu pra explicar. Mas muita gente não tem alguém que explique, né? Um panfleto às vezes Exato. não resolve. Mudou a vida da Sabrina, mas de algumas pessoas é só um panfleto que passa reto. Eu Algumas tinha pessoas uma é só o ideia panfleto que vai pro chão, né? Sim. exato. E assim, é essa sorte, né, de ter alguém para explicar, essa sorte de falar, não, você pode contar comigo, né? Eu falo para minha sobrinha, meu, eu queria muito ser você e ter um acesso direto, sabe? Porque você pode encurtar certos caminhos, né? Por mais que eu tinha uma ideia de faculdade, assim, por causa da minha irmã, eu sabia que ela fazia mestrado, também não sabia o que era um mestrado, enfim, sabia que era legal e todo mundo gostava dela porque ela estudava, eu falei, vou estudar. Eu vou também fazer isso, então, né? Vou Todo mundo estudar. vai gostar de mim. Vou estudar também. E assim, a gente vai tendo referências, até essa questão de referência. E nesse ponto eu sou muito privilegiada porque os meus pais, por mais que não soubessem absolutamente nada do que eu estava fazendo, eles estavam lá me apoiando. Então, tipo, quando eu resolvi entrar no Escolástica para fazer um técnico, nem eu sabia o que eu estava fazendo, mas meus pais estavam lá comigo, sabe? Quando eu falei, olha, gente, vou fazer um cursinho aqui, eles estavam lá comigo. Então, nesse ponto eu sou muito sortuda, sabe? E até hoje meus pais, assim, sabem que eu fiz faculdade, eles não entendem muito bem. E isso é mágico também, porque isso aumenta ainda mais a minha vontade de tornar as coisas acessíveis para que as pessoas entendam, né? Então, poxa, meu pai e minha mãe sabem que talvez eu fiz um curso, mas sabe o que é engenharia, mas ainda não sabe que engenharia que eu fiz, o que faz um engenheiro, né? Com que eu pretendo trabalhar, mas eles estão comigo. Então, quantas pessoas não têm, às vezes, essa rede de apoio e que talvez a informação fosse um preenchimento importante para tentar dar um suporte, né? A informação muda e, assim, por mais que você não tenha pessoas ao lado, você tendo a informação, sabendo as possibilidades que você pode fazer, você vai lá e faz, né? Sim. Eu também tive essa sorte. Meus pais sempre. Vou fazer isso. Eles estavam lá batendo palma pra mim. Não importa que falou, tá lindo, filha. Não sabem nada que tava fazendo. Lindo, maravilhoso. Você é muito inteligente. Estavam lá, botando força. Então, fui fazer o técnico. Também não sabia o que tava indo fazer, não. Fiz um, não gostei, fui pra outro, tentei de novo. E eu tive essa oportunidade. Então, assim, eu sou extremamente agradecida também. E aí, quando minha tia me pergunta, eu fico feliz que ela veio me perguntar para que eu possa também explicar mais, porque meus pais estiveram lá por mim, mas eles não sabiam explicar tão bem. Não. Então, sim, fico feliz que eu possa agora também explicar e ajudar. Né? Mesmo que a minha prima não queira ir, pelo menos ela sabe que existia essa opção para ela, né? Não foi negada desde o início. Então é muito importante que a gente dê esse apoio. Sim, quebrar a cara é importante, né? Da forma como que a gente fez algumas vezes, mas tomar uma decisão não tão no escuro, eu acho que é mais importante, porque por mais que você vá tomar uma decisão entendendo um pouco melhor do que você está decidindo, ainda tem a chance de quebrar a cara e não sair escolhendo qualquer coisa e depois você, pô, ali poderia ter sido melhor de alguma outra maneira, né? Uhum. A gente sempre vai quebrar a cara, né? Pelo menos vamos quebrar a cara sabendo que existem as oportunidades, né? Quantas vezes? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu escolhi? Será que meu caminho tá certo? Não sei, a gente vai tentando, né? E pode, tipo, erra no caminho, erra e quebra a cara. E que bom que a gente aqui ainda vive num privilégio que a gente pode se dar esse luxo de errar e tentar de novo, né? Então, mais uma vez, agradecer aí.
Teve algum momento que você quebrou a cara, que foi um grande aprendizado para você? Tipo, que te marcou? Ao longo da graduação, eu me perguntei várias vezes se eu tinha que continuar ou não. Eu me perguntei muito se eu tava no lugar, mas eu tava tão levada pelas coisas, tava num caminho tão trilhado dentro dela que eu resolvi continuar. Mas não sei se hoje em dia eu trocaria, talvez eu tentaria de novo. Mas muitas vezes eu me perguntei se eu estava fazendo o curso certo, se eu não tinha que trocar, né? Minha grande ideia sempre foi trocar para licenciatura em biologia. Mas acabei nunca trocando. E aí hoje fui buscar a tal da licenciatura em biologia, assim. Mas se eu tivesse trocado no início, os meus caminhos teriam sido totalmente diferentes. Da mesma forma, eu agradeço muito, porque vivi coisas que eu não teria vivido, com certeza. E eu agradeço muito por elas. E me fizeram chegar onde eu tô. Então, são parte de quem eu sou. O erro como aprendizado, né? Quando a gente começa a enxergar o erro como aprendizado, parece que fica tudo tão simples, assim, parece que fica muito mais fácil. Tá tudo bem, errei, faz parte. Nem parece que durante era o fim do mundo e ficou lá se martirizando, falando, não, como eu errei, meu Deus, minha vida acabou. E você tem 18 anos. Exatamente, né? Se livrar do peso. Acho que é ir tentando e falar, não. E assim, entender que o erro te constrói, né? Quando você enxerga dessa forma como aprendizado, você vê que o erro, né, desde que não seja um erro babaca com outra pessoa, mas seja com você, ele te constrói, né? Então ele te dá a possibilidade de enxergar de outras formas, ele te dá a possibilidade de conhecer seus próprios limites, né? Falar, não, para mim não dá isso aqui, de fato eu odeio física, matemática e química, não vou ser engenheiro, ou eu amo biologia, vou largar essa faculdade e vou fazer biologia. Ou não, eu não preciso fazer faculdade, quem disse que eu preciso disso aqui, vou vazar daqui o mais rápido possível. Então, é, tentar olhar dessa forma faz toda a diferença, né, Júlia? Sim, você falando isso, realmente, eu fiz um pouco disso, porque eu poderia ter continuado para engenharia. Falei, não, não quero. Não quero ser engenheira. Não, não vou ficar sendo engenheira. Não, não tô afim de fazer mais 2 anos e meio disso. Não quero. E aí eu não fui. E aí eu prestei o mestrado. Eu falei, não, eu vou arriscar porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. E aí eu fui tentar. Tentei, fui. Consegui bolsa, felizmente, né? Mas aí foi cortada. Então também eu passei por isso. Aí foi quando eu consegui minha bolsa de técnica. Mas ao longo desse caminho eu tive muita sorte com essas questões de bolsas, de eu conseguir sempre. Mas eu fiz isso, eu falei, não vou ser engenheira. Talvez fosse um caminho mais seguro de eu seguir. Vou me Júlia, formar. qual foi a sensação, assim, quando você teve a bolsa cortada, né? Você pensou em desistir do mestrado? Você pensou em largar tudo? Nossa, foi o. Primeiro que eu não tinha certeza se ela tinha sido cortada ou não. Começou por aí. Foi assim, 3 semanas que foi. Não sei se ela vai ser cortada, me falavam. Não sei. Porque a minha bolsa era de 12 meses renováveis. O mês de renovação foi o mês que fecharam o sistema. Foi o que a secretaria falou. Eles fecharam o sistema, sua bolsa não pôde ser renovada. E ela ficou como ociosa, porque o sistema estava fechado e a gente não podia renovar. E aí foi essa resposta que eu tive, mas durante um mês eu não sabia se eu tinha bolsa ou não. Porque foi muito estranho. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, não vou continuar o mestrado sem bolsa. Falei, não vou parar, eu vou trabalhar, qualquer esquina, qualquer coisa eu tô indo trabalhar. Não podia ficar sem receber, né? Não é muita bolsa de mestrado? Não, mas ainda assim é um dinheiro, é um salário. É um salário sem nenhum benefício, sem nenhuma garantia, sem nada, mas é um salário. E aí foi desesperador. Eu falei, não, eu preciso ir arranjar algum emprego. Foi aí que eu comecei a me inscrever num milhão de sites de emprego. E até hoje recebeu um milhão de e-mails. Eles nunca param. E aí eu tive a sorte que eu consegui a bolsa de técnica, foi logo depois, então assim, eu emendei realmente, mas enquanto eu não sabia se tinha sido cortada ou não, e quando eu soube, foi realmente horrível, foi desesperador. E aí não foi só a minha, né? Eu tive mais, acho que 2 ou 3 colegas que também tiveram a bolsa cortada, e porque eram dessas de renováveis. E aí o coordenador do curso da pós foi muito atrás
de conseguir mais alguma, pegar emprestado, que a gente fala, né, que é quando você pede para outro programa que tem uma bolsa que não está em uso naquele momento, você pede ela por 3, 4 meses só para alguém ter uma garantia, né? Porque tem programas que têm bolsas permanentes. Existe isso. Então ela sempre vai ter aquela bolsa disponível. E aí, ano passado não. Ano retrasado. Ai, gente, eu tô perdendo tempo. Isso foi muito ameaçado, porque eles estavam querendo tirar as bolsas de qualquer pós, e só as pós com notas muito altas estavam querendo ficar. Enfim, foi uma bagunça. E aí eu vi todo mundo tentando se mexer para que as pessoas pudessem continuar tendo bolsa, porque muita gente não podia ficar sem bolsa, né? Tinha gente que ainda veio de outro lugar fazer. Eu ainda tinha esse luxo, eu morava com os meus pais e estava na cidade que eu cresci e nasci aqui. Então eu tinha esse luxo, mas tinha gente que veio de fora fazer. E aí foi muito desesperador esse ponto para todo mundo. E não só na Unifesp, né? Eu vi pessoas que eu conheci em todas as universidades, todo mundo desesperado, porque de um mês para o outro já não tinha muita bolsa. E as que tinham acabaram uma parte sendo cortadas, então foi muito complicado. Até o ponto de né, as possibilidades de novo, né? Quando você tem uma possibilidade sabendo que tem uma bolsa, né? É uma oportunidade que você fala, não, vou me jogar. Quando você se joga, e aí é praticamente cortar esse paraquedas quando você está no ar, né? Porque você muda de cidade, você está com a pesquisa em andamento, e aí você olha para um lado, olha para o outro e fala, poxa, vou arrumar um emprego aqui, CLT 40 horas, não vou dar conta da pesquisa, não vou dar conta da aula de mestrado, que geralmente é de manhã, né, ou pode ser à noite, mas assim, então vou trabalhar, voltar, pesquisar, ler artigo. As bolsas são importantes até para esse quesito de dar um passo em direção mais certeiro, né, não aquele erro no escuro. Você saber que, poxa, eu tenho mestrado aqui, vou ter a bolsa garantia, então vou me dedicar a esse assunto, que é relevante sim, durante 2 anos, né? Então, não simplesmente ter seu paraquedas cortado é uma sensação que, assim, dá agonia as pessoas vivendo isso. Se Sim. desde o começo falasse, não tem bolsa, então tá bom, não tem bolsa, é uma possibilidade que para muitos não existiria, né? Então, poxa, mestrado não é uma possibilidade para mim no momento. Mas, poxa, no meio do caminho é complicado. No meio do caminho. Teve gente que desde o começo sabia que não tinha, porque as bolsas elas são dadas com a classificação que você tem na prova. E teve gente que passou lá pro fim e sabia que não ia ter. Então, elas deram seu jeito. Teve gente que entrou trabalhando e continuou trabalhando. Então, eu acompanhei gente indo de fim de semana na faculdade fazer as coisas, dos experimentos, para manter o trabalho lá de CLT 40 horas todo dia, para poder se manter e terminar o mestrado, né? Então, você encontra de tudo dentro, dentro da universidade. Mas tá todo mundo lutando para poder se manter nela. São 2 empregos, né? O remunerado e o não remunerado. Sim. As pessoas acham que não, mas o mestrado. Eles acham que mestrado é você só tá estudando, você só tá lendo. Não, é um emprego, só que é uma forma de você não ser um emprego, né, gente? Passei minha vida sendo bolsista e tamo aí, né? Sem nenhum tempo de contribuição ao sistema. Tá tudo certo. A gente vai se Júlia, a gente aposentar. falou. Desculpa. Não, imagina, A eu só gente... ia falar que a gente vai se aposentar daqui a 1 zilhão de anos, mas vai tá tudo certo. Até lá dá tempo. Tá. A gente falou bastante de universidade, né? E aí você mostrou as várias realidades. Qual principal lição você tira dessa convivência com tantas realidades diferentes? Nossa, a principal lição de tantas realidades, eu acho que a gente tem sempre olhar para o outro com carinho, da mesma forma que a gente quer ser olhado, porque tá todo mundo vindo de lugares diferentes e tá todo mundo tentando fazer o seu, né? Então, olhar com compaixão e carinho para o outro é muito importante e para o que ele tá vivendo. Incrível. É bem isso, né? Porque a gente tentar respeitar. Porque fala, não, tem pessoas que se colocam no centro do negócio e falam, não, mas pra mim funciona desse jeito, por que pra você não funcionaria? E não vai funcionar, sabe? A pessoa, às vezes, chega em casa, né, já tem a comida pronta, tem pessoa que vai ter que ir no mercado, fazer a comida, ou caçar dinheiro pra poder ir no mercado, então, sim, cada um respeitar o seu tempo. E essa empatia é fundamental, né? Eu acho que
a gente também só consegue desenvolver esse olhar para o outro, né, quando a gente está disposto a olhar de fato, né? Sim, sim. E entrar na universidade foi também, assim, esse baque. Você encontra muitas pessoas e você aprende. Você chega uma pessoa, mas você sai outra. E é se abrir também para que essas coisas aconteçam, né? A importância da convivência, porque você está em contato com mundos totalmente diferentes, principalmente na universidade pública, que vem pessoas do país inteiro, e aí quando você conhece o mundo de cada um, a dificuldade que cada um passou, enfim, tudo que a pessoa precisou superar para estar ali e se manter ali, porque às vezes só chegar ali já foi uma vida, aí para se manter ali são mais 2 vidas. Quando a gente começa a se deparar com as pessoas dessa forma, a gente começa a entender que, mano, a nossa vida às vezes até é fácil, né? Sim. E também a gente tem que ser gentil com a gente, né? Não se comparar com os outros é Sim. muito difícil. Mas tem pessoas que você fala, não, a trajetória dessa pessoa é muito melhor que a minha, ela é muito melhor que eu, olha tudo que ela faz. Mas a gente não pode se comparar com os outros, né? Cada um tem o seu momento e o seu passo. Cada um sabe a dor de calçar o seu próprio calçado, né? Sim. É isso. Júlia, a gente infelizmente não tem todo o tempo do mundo para conversar. E aí eu gostaria de perguntar se você tem alguma mensagem final, um recado final. Ai, gente, a educação é difícil hoje em dia no Brasil, mas não desistam dela, tá? Acreditem, ela tem potencial. A ciência é importante, tá? A gente não faz bagunça na faculdade. E um dia conheçam, vá a uma universidade pública, converse com um professor, converse com um aluno e se permita viver aquela realidade para poder tirar qualquer preconceito que exista. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, Júlia. Foi um prazer enorme conversar com você. O horário passou voando. E é isso. Muito, muito obrigada. Julia, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco um pouco da realidade da educação no Brasil, da pesquisa, compartilhar um pouco do que você faz, seus aprendizados, enfim, um pouco da sua história. Foi um prazer te conhecer e gostaria de fazer mais uma pergunta. Se você pudesse deixar um legado para cada pessoa que você conhece, para cada pessoa que vai ouvir, qual seria? Um legado. Muito difícil essa pergunta, agora você me pegou. Eu acho que tente fazer o que você goste. É difícil hoje em dia, mas tentar. Acho que é importante a gente tentar no momento. Porque a gente vive tanto tempo. Vamos viver tanto tempo triste? Não dá, né? Sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para você que assistiu até o final. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que possa ser interessante essa mensagem. E muito obrigado. Muito obrigada, gente, viu? Boa noite para vocês.